Você quer saber o que é sujeito simples e de repente acabou aqui neste vídeo. Então eu vou ensinar para você, nesta aula, o que é sujeito simples e como é que você identifica isso. Tá? Vou mostrar para você quaisquer armadilhas que possam aparecer. Eu sou o professor Pablo Jamilk e se você ainda não assistiu aos vídeos do meu canal, está convidado a maratonar esse canal. Mas antes, faça sua inscrição para não perder os vídeos que saem todos os dias aqui. Beleza? É muito vídeo bom, é muito conteúdo legal sendo produzido para você. Vamos lá então, olha só, sujeito simples. O que é isso, cara? Nós estamos falando de uma parte da análise sintática de um dos termos essenciais da oração, o sujeito. E é um tipo de sujeito, tá? Por que nós chamamos de sujeito simples? Primeira coisa que você tem que sacar, esse aqui é o termo sobre o qual se declara algo. Beleza? Termo sobre o qual se declara algo. Se declara ou se constata alguma coisa. Eu poderia dizer também que o sujeito simples é o cara que conjuga o verbo. Ele conjuga o verbo, mas até mais fácil de você pensar. Vamos colocar isso aqui na nossa definição? Joga lá. É o cara que conjuga o verbo. Beleza? Tá bom. Agora, como é que eu sei que um sujeito será um sujeito simples? Essa explicação aqui é uma explicação muito importante, tá? Para um sujeito ser simples, ele deve possuir somente um núcleo, tá? O conceito de sujeito simples é exatamente o sujeito que possui somente um núcleo. Mas aí eu tenho certeza de que você vai perguntar, ô Pablão, o que é núcleo de sujeito? Se você estivesse assistindo a qualquer aula do YouTube, muito provavelmente o professor diria, o núcleo do sujeito é a palavra mais importante. Acontece que essa definição, meu queridão, não está em nenhuma gramática séria. Nenhuma gramática séria diz a palavra mais importante, porque nós atribuímos importância de forma difusa aos elementos. Existe uma definição técnica do que é núcleo de sujeito. Núcleo de sujeito, então, pode ser, em primeiro lugar, um substantivo, pode ser um pronome, ou pode ser uma expressão que foi transformada num substantivo, uma expressão substantivada. Beleza? Muito bem. Substantivo, pronome ou expressão substantivada. É isso que pode ser núcleo do sujeito. E eu sei que você quer um exemplo de cada um para você poder entender. É precisamente o que eu vou trazer para você agora. Veja só o exemplo com o substantivo. O aluno bateu a cabeça. O aluno bateu a cabeça. Muito bem. Nessa frase aqui, quem é que está praticando a ação? O que eu estou declarando sobre o aluno? Estou declarando que ele bateu a cabeça. Esse aqui é o verbo, não é mesmo? Você pergunta para o verbo o que ou quem. Nesse caso, quem? Quem bateu a cabeça? Resposta, o aluno. Então, esse termo, o aluno, está conjugando o verbo, então ele é o sujeito. Ele é o sujeito. E veja bem, quantos substantivos eu tenho dentro desse sujeito? Um só, a palavra aluno. Então, ele é chamado de sujeito simples. Agora, veja que coisa curiosa. Não importa se eu deslocar esse elemento. Veja, se eu escrever algo como, olha só, bateu a cabeça o aluno. Eu não tenho problemas para saber que quem praticou a ação do verbo bater continuou o aluno. Então, se eu perguntar quem, aqui, ó, da mesma forma, o aluno continua sendo o sujeito. Ô Pablo,
mas se eu deslocar esse cara, eu não precisaria colocar uma vírgula? Não, não precisaria. Na verdade, você nem poderia, porque você não pode colocar vírgula separando o sujeito do resto da oração, né? Sujeito do verbo. Esse cara continua sendo um sujeito simples. Não importa a posição dele. Eu consigo recuperar que ele é o quem dessa frase, que ele praticou essa ação, então parabéns, achou o sujeito. Tem um núcleo só, um substantivo, sujeito simples. Agora vamos pegar um exemplo com um pronome. Eu vou pegar um pronome indefinido. Olha só, a palavra alguém. Alguém entrou na sala, certo? Eu tenho o verbo, a primeira coisa que você procura numa análise sintática é o verbo, tá aqui o verbo entrar, e eu pergunto agora para esse verbo o quem. Quem entrou na sala, tá? Veja, isso aqui é muito importante para você entender, cara. Não importa que você não saiba o nome da pessoa. Não importa que você não saiba quem é a pessoa. O fato de aparecer aqui a palavra alguém diz para nós que essa palavra é o sujeito. Pablo, não é sujeito indeterminado? Não. Por quê? Porque quando nós falamos de determinação para análise sintática, é se ele está presente na frase. Beleza? Ele está presente na frase? Tá. Tá aqui, ó, é a palavra alguém. É um pronome na função do sujeito. Lembra que eu falei que o pronome pode ter função de núcleo do sujeito? Então isso aqui, cara, é sujeito simples. Por que eu estou frisando isso? Uma vez eu estava numa palestra, e aí a pessoa que era, sei lá, o tipo de coach, não sei o quê, quis dizer o seguinte: sabe aquela frase quando as pessoas dizem alguém tem que fazer? Que tipo de sujeito é esse? Daí eu falei, sujeito simples. E ela achou que eu tivesse errado. Ela falou, não, alguém, ó, você não sabe quem é. Que sujeito que é esse? Eu falei, sujeito simples. E a mulher, não, ó, alguém, você não sabe quem que é. É indeterminado. Eu falei, não, sujeito indeterminado ocorre com circunstâncias específicas. Verbo na terceira pessoa do plural sem referente expresso, ou com verbo transitivo indireto, verbo de ligação, verbo intransitivo, mais a palavra ser. Apareceu o cara, mesmo que seja um pronome indeterminado, um pronome que nós chamamos de indefinido, o sujeito não é indeterminado, ele é simples, porque o pronome está aqui. Você olha e fala, tá aqui o sujeito, ele é simples. Então não confunda. Não vá comer bola, tá? E agora o terceiro exemplo com a expressão substantivada. Você vai pegar uma expressão, vai transformar alguma coisa dela em um verbo. Por exemplo, o viver com medo é triste. O viver com medo é triste. Tá, onde está o verbo? O verbo conjugado é o verbo ser. Pablo, mas tem viver aqui também. Concordo com você. Isso era um verbo. Deixou de ser a partir do momento em que eu coloco o artigo antes dele. Porque esse artigo transforma viver em um substantivo. E essa expressão aqui, ó, o viver com medo, passa a ser uma expressão substantivada. Exatamente o que nós temos aqui. Portanto, isso aqui é o que a gente vai chamar de sujeito simples, da mesma forma, sujeito simples, formado por um núcleo que é uma expressão substantivada. Por isso que eu falo, cara, aqui no canal você aprende sem trololó, sem frescurite, sem dancinha e aprende de verdade. Porque a minha preocupação é fazer você entender essa matéria e não fazer piada, porque se fosse fazer piada, eu seria um cara do stand-up. Eu sou professor. Beleza? Se você curtiu, deixa o like e até o nosso próximo vídeo. Força, guerreiro!